Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma programação nossa do After. Na verdade, eu acabei de fazer o After, né? Tô até misturando já as bolas. Nossa programação do Fala Trader. Fala Trader nessa segunda-feira. Bem-vindos para mais uma programação nossa do After. Vou fechar aqui, senão vai retornar o áudio aqui. After não, né? Já acabei o After hoje. E agora nós estamos aqui para fazer a nossa palestra. Fala Trader, programação que acontece toda segunda-feira às 20 horas da noite. Às 20 horas da noite, só pode ser da noite, né? Hoje eu tô dando várias fora, hein? Às 20 horas, toda segunda-feira, tem sempre um de nós, moderadores, estamos aqui fazendo uma apresentação para vocês de assuntos que são do interesse comum, né? Do nosso dia a dia de trader, de investimentos, enfim, de aplicações, de operações. Depende do profissional e do material que ele preparou para você. Hoje quem fala com vocês aqui é o Jota. Para quem não me conhece, sou moderador da sala de Day Trade de índices e opções e fico ao vivo todos os dias fazendo Day Trade nessa sala, na Invest TV, o canal de interatividade da Corretora Rico. E aqui nós vamos falar hoje um tema que eu tenho muita gente solicitando aí para abordar esse tema, falar um pouco mais a respeito desse segmento de mercado, que são as opções. Então, como operar opções? Né? Por onde começar? Como que definir que tipo de opção, qual opção operar, qual strike, qual ativo vale a pena, trava, como mais ou menos funciona, por onde eu começo, né? Quais tipos de trava mais comuns, enfim, swing trade, day trade. Hoje vamos falar apenas de operações com opções e como operar opções. E eu quero que vocês vão colocando no chat aí as perguntas que vocês tenham, coloca a dúvida. De repente você tinha vontade de perguntar, mas não tinha um lugar, porque opção, não existe uma sala só de opções, né? Então, às vezes, você está com vontade de aprender, vontade de conhecer um pouco mais, e não tem uma sala só para opções. A minha sala, a sala onde fica eu e o Leonardo, eu opero day trade com opções, tá? E eu fico todos os dias. Então, você pode entrar lá, pode perguntar, pode tirar sua dúvida, e a gente vai tentar ajudar, tá bom? No meu canal do YouTube também tem algumas coisas a respeito da matéria, né? Que são opções. E aqui a gente vai trazer um conteúdo para tentar dar mais um material de apoio para vocês estudarem e tirar algumas dúvidas aqui junto hoje, nesta noite. Então fiquem à vontade, sejam bem-vindos e vamos começar aqui trazendo, por exemplo, a primeira pergunta, né? Que eu acho que todo mundo quer saber, por exemplo, como escolher a opção. Por onde eu começo, né? Eu olho a grade de opções disponível, opções de compra, por exemplo. Quando eu olho tudo que eu tenho disponível para a opção, eu vejo tantas opções, né? Tantas opções de opção. Olha quantas, né? Então eu tenho aqui dezenas de strikes diferentes, valores diferentes de negociações, e por onde eu vou escolher a opção que me interessa, né? Eu não utilizo MetaTrader não, Ricardo. Tá? Por onde eu vou escolher a opção que me interessa, né? Então eu começo por aqui. Primeiro eu vou escolher o ativo, tá? Então eu primeiro vou olhar o ativo. Qual ativo que eu quero operar a opção dele? Então a opção tem sempre um ativo objeto, no caso todas as ações existem opções para elas, tá? E eu pego a Petrobras, por exemplo, porque é uma das que eu utilizo. Eu uso Petrobras e Vale.
tá? São as únicas duas que eu opero as opções delas. Eu não opero opções de Banco do Brasil, de Bradesco, de Ambev, de Semig, de GGBR, de nenhuma, tá? Eu só opero opções de Petrobras e de Vale, tá ok? Essa é uma escolha minha. Todas têm opções, todas você pode abrir lá esse book de opções, essa grade de opções disponível. Todas elas têm, tá? Mas eu, por exemplo, se você colocar aqui BBAS3, vai aparecer também um monte de opção dela, tá? Se você colocar aqui CEMIG, vai aparecer também opções dela. Se você colocar aqui Use Minas, tem valor de opção, né? Tem a opção dela. Então, todos os ativos de GBR4, como eu citei ele, né? Vamos colocar aqui. Também tem aqui. YouTube, YouTube é a mais negociada da Bolsa. Tem opção? Tem também, tá? Ou mais negociado, ou a que tem o maior peso, né? Mas olha só, a mais volumosa da opção de YouTube, por exemplo, teve 903 mil de volume, 11 negócios, né? E último negócio de 33 centavos. Aí você pega uma outra que teve o maior número de negócios, teve 195 negócios. Legal, dá para tradar? Dá para tradar, né? Mas eu não uso, por quê? Porque quando eu quero fazer day trade, eu preciso de uma coisa simples, liquidez. Eu preciso de segurança para operar. Aí eu pego uma Petrobras, a mais líquida da YouTube, nós tivemos agora aí 913 mil reais de volume financeiro. A Petrobras tem 9 milhões, depois 6 milhões. Não é excelente esse volume, mas é um volume muito melhor, né? Muito melhor do que de YouTube ou de qualquer outro papel. Quando eu coloco o Vale 5, vai me aparecer também uma série de opções e eu tenho lá a mais negociada, 10 milhões o volume de negócio, 4.400 negócios e o último negócio, 93 centavos. Que opção é essa? G26. Vamos marcar essa primeira opção? Então, já toma nota da primeira opção. Vale G26. A mais líquida e o maior volume de negócios também, tá? Tanto em negócios como em volume financeiro, foi a que teve mais negociação no dia de hoje, tá ok? E preço fechou em 93 centavos. Vamos lá para voltar para a Petrobras. Petrobras tem o maior volume concentrado na G82, onde o último negócio foi negociado em 67 centavos, e teve 3.860 negócios, 9.225.000 de volume financeiro. Muito perto dos 4.400 da Vale, com 10 milhões e uns quebrados. Muito próximo, os dois valores. Então vamos marcar aqui também essa opção G82. Tá bom? A Petrobras, o valor dela de fechamento, 12,27. 12,30, acho que 27 foi acho que no after, não sei. 12,27 aí, 12,30. Então, se a gente pegar aqui um strike de R$12, é exatamente a G82, que o strike dela é R$12, próximo do valor negociado no à vista. Uma outra próxima é essa aqui, G42. E um pouco mais acima da G42, 12,50 e agora R$13, a 36, a G36, que também foi muito bem em volume.
mas o valor dela de 24 centavos. Então, a gente já imagina aqui que muita gente acreditando na compra da Petrobras aqui, ou não sei se o volume maior foi de compra ou de venda, mas houve bastante negócio saindo, comprando, vai virar pó, vou sair fora, vai entrar no dinheiro, a Petro vai continuar subindo, vamos comprar. Então houve bastante especulação nessa que está fora do dinheiro. E a 82 está no dinheiro, está dentro do dinheiro, tá? Então você tem aí já a G82 e a G26, Petro e Vale. Vamos agora abrir outros gráficos aqui. Vamos colocar aqui primeiro Petro G82. Como a gente está com o gráfico da Petro aqui na tela, vamos colocar então a opção do lado. Eu não vou ter gráfico semanal dela, né? Vai ficar sem nenhum histórico. Isso aqui é o gráfico diário, olha só. É só isso. Então eu começo a descer 60 minutos, aí eu começo a ter mais candles, 15 minutos, eu já tenho mais gráfico. 5 minutos, eu já começo a ver um gráfico, né, pelo menos, tá? Então, quando você pega esse gráfico aqui da G82, que foi a mais líquida de hoje, e pego a Vale, que é o ativo objeto dessa opção, também no mesmo tempo gráfico, aí eu coloco uma do lado da outra, você batendo o olho assim, sem olhar para o código, você pensa que é o mesmo gráfico, né? Claro, tem uma diferencinha, a liquidez é maior no ativo do que na opção, né? Mas, olha só, a formação é semelhante. Então, por que eu escolho a opção que tem liquidez? Por causa disso. Então, meu primeiro critério é a liquidez. Qual é o segundo critério? O preço. Liquidez mais preço. Preço não pode ser 25 centavos. Nós tínhamos ali uma opção que também estava no ranking entre as mais negociadas do dia. Mas, ó, cadê? Volume 6 milhões. O segundo lugar aqui de volume. E também de número de negócios, mais 24 centavos, que é a G36. Aí você pega aqui, ó, põe aqui Petro G36. Como é que eu vou operar isso aqui? Como é que eu vou operar isso aqui? Não dá para operar isso aqui, ó. Olha a quantidade de candles que teve hoje. Olha a quantidade de candles, né? Então, dá para perceber já que aqui teve pouquíssima liquidez. Tá? Mas é claro que se um sobe, o outro sobe. Mas olha só, subiu dos 19 aos 24, subiu 5 centavos o dia inteiro. Dá para tradar? Dá. Se você tiver uma estratégia. Mas qual é melhor? Petro G82. Por quê? Porque está mais perto de R$ 1. E o ativo, quando está mais perto de R$ 1, ele tem, por consequência, o maior volume e, por consequência, o melhor gráfico. O gráfico que mais se assemelha ao gráfico do ativo objeto. Tá? Então, se eu quero operar uma opção com segurança, eu uso stop no day trade. Para eu poder estopar, tem que ter book. Se não tiver book, como é que eu vou estopar? Tá? Se não tiver book, eu vou colocar o meu stop, por exemplo, nesse nível de preço. 61 centavos. Ou aqui, 64 centavos. Se bater 63, eu quero ser estopado. Se o ativo não tem negócio, ele não tem volume, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer isso aqui, ó. Eu pego aqui um ativo, por exemplo, ó, G53, ó, R$ 1, certo? Mas não tem volume, então perde para G82. Petro G53. Olha só, não tem volume. Aí eu coloco o meu stop
aqui. Levando o mesmo raciocínio da 82, certo? Coloco o meu stop aqui. Aí a Petrobras tem o fundo dela aqui, equivalente a este fundo da opção. Petrobras, porventura, faz um candle vermelho e vem parar aqui embaixo. Vem parar aqui embaixo. Aí a opção, como não tem liquidez, ela vem aqui e faz assim. Ela faz aqui um risquinho aqui, ó. Ela faz um risquinho aqui, num real, por exemplo. Aí depois a ação tá lá embaixo já. Aí ela vai fazer outro risquinho aqui, ó, 93. Dependendo da volatilidade desse rompimento aqui, a opção, como demora para ter o negócio, enquanto está demorando para ter negócio, a ação está caindo. E o seu stop disparou, mas não foi acionado. E se você colocou um spread enorme, você vai ser o cara que vai negociar lá no melhor comprador, lá embaixo. Porque não tem book. Então eu não tenho segurança para operar uma opção sem liquidez. Então, por essa razão, eu não quero operar isso aqui. É droga, é porcaria. Eu vou operar o que dá liquidez. Por quê? Porque se bater 63, eu tenho certeza que tem comprador no 63. Então, eu vou conseguir sair da minha posição. Ainda que eu coloque 2 ou 3 centavos de spreadzinho, tem gente comprando nesses preços. A cada centavo de preço, tem comprador no book. Então, eu consigo sair, operar com segurança. E mesmo assim, ainda corre o risco. O índice, que é super líquido, né? Tem muito mais liquidez do que as ações, você corre o risco de pular o seu stop. Imagina essas que não tem tanta liquidez. Então eu preciso de buscar a que tenha a melhor liquidez. E se tiver no dia onde nenhuma tem boa liquidez, eu não opero opção naquele dia. Porque eu não posso confiar no stop. Então eu tenho que adotar outra estratégia. Tá bom? Então esse é o primeiro passo para eu escolher o ativo. Liquidez. Segundo, preço. Tem que estar próximo de R$1, pois assim ela será a bola da vez, será o ativo, aliás, será a opção mais negociada via de regra, a mais negociada e que vai ter o gráfico que se assemelha muito mais do que qualquer outra com o ativo objeto. Então, se eu tenho um gráfico, olha só, tão semelhante da ação, se eu tenho esse comportamento aqui da opção, e se eu tenho esse mesmo traçado na ação, então isso aqui me gera a segurança que eu preciso. Exatamente os mesmos movimentos. Onde tem fundo, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Eu tenho os mesmos fundos que a ação fez. Tá? Então, isso já me dá a tranquilidade. Eu posso operar esse ativo aqui sem nem olhar para a ação. Eu posso fazer day trade nessa opção sem me preocupar em olhar para a ação. Do contrário, eu precisaria me preocupar com a ação e me antecipar no book. Estou vendo lá a ação rompendo um fundo ou para romper, já começar a colocar minha ordem para me antecipar na saída, para não correr o risco de ele romper e eu ter que sair lá embaixo, né? Porque não tem book. Então, assim, é muito mais trabalhoso e muito mais arriscado, porque nem mesmo assim não me garante que eu vou conseguir sair onde eu quero e que não vou tomar um prejuízo muito maior do que eu pretendia. Tá bom? Essa, então, seria a opção da Petrobras para hoje, a melhor. Daqui a pouco vamos falar de outras informações a respeito. Vamos para a Vale. Lembra da Vale? A Vale G26.
mais líquida de hoje. Aí vamos pegar a Vale 5, aqui do lado. Vamos colocar uma do lado da outra. Aqui. A mais líquida versus a própria ação ativo-objeto da opção. Será que tá horrível esse gráfico? A ação também tá horrorosa, né? Consolidou o dia inteiro. Mas o que a ação fez? Essa é a mais líquida, né? A opção mais líquida é essa que nós estamos aí na tela. Essa consolidação horrorosa. Até podemos trazer para cá todo esse movimento. E aqui nós tivemos o mesmo movimento. Ó. Mesmo movimentinho. Se a gente pegar aqui, só teve uma distorçãozinha na abertura que abriu aqui um pouco mais embaixo, né? Ó. A ação abriu um pouco mais em cima, o gap. Mas normal na abertura, porque uma abre primeiro que a outra. E aí acontecem essas distorções. Aí, mais o movimento é o mesmo. Sobe. Desce. Sobe. Rompe topo, volta, testa topo, fura o fundo. Testa o fundo, no caso a opção furou o fundo. Voltou rompendo. Faz o teste, não rompeu esse topo. Consolidou igual a ação consolidou ali também. A diferença no finalzinho de novo é que ela fechou aqui e a ação fechou mais em cima. Mas mesmo comportamento, ou seja, eu posso operar esse ativo e usar o stop? Posso. Vai estopar. Eu posso confiar nos topos e fundos, ó. Topo, 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 ó. Topo, 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 topo. Dois topos aqui, dois topos aqui. Dois topos aqui, dois topos aqui. Tem mais divergência em alguns topos que rompeu a opção, a ação não rompeu, outra ação rompeu, a opção não rompeu, por causa da consolidação. Consolidação é uma porcaria. Mas em outros momentos que não há consolidação, você vai ter movimento semelhante. Olha aqui, ó. Esse dia aqui, 2 dias atrás, não houve consolidação. Olha só que maravilha de gráfico. Essa é a opção que fez exatamente o que a ação fez. Essa aqui é a ação. Ó, movimentinho aqui. Movimentinho aqui. Então, a ação, a opção segue a ação. E outra, o preço, né? Ó, negociado tudo aqui na casa de 90 centavos. Abriu na casa de 65, chegou até R$1. Ou seja, é o ativo que se torna mais líquido e com a relação do gráfico muito mais semelhante, eu podendo confiar. Então, para day trade, pessoal, não posso fazer day trade, não devo fazer day trade com quem não tem liquidez, né? Se você fosse operar uma ação, você já não operaria uma ação que não tenha liquidez. Por que então eu vou operar a opção dela que não tem liquidez, né? Piorou, né? Então eu não vou fazer um negócio desse. Se o índice não tiver liquidez, nós também não operaríamos ele. Então nós vamos sempre procurar operar o que tem liquidez, tá? Então essa forma é uma forma simples de você conseguir escolher a opção. Determina qual ativo ou qual ação que você quer operar o movimento dele. Ah, estou vendo o BBAS um movimento legal. Legal, se você quer operar a opção da BBAS, nenhuma vai ter liquidez. Fica a seu critério. Nem perde o tempo procurando. Eu nem perco meu tempo, não tem liquidez. Tá? Então eu não opero. Tá? É só as que eu já sei que tem liquidez. Mas se você quiser fazer o teste, depois você faz o teste, faz o exercício para você se convencer de que não presta. Tá? Presta para outras estratégias e tudo mais. Mas para day trade, na minha opinião, não presta, está fora das minhas estratégias. Aí eu vou escolher, então, entre Petro e Vale, aquela opção que está mais perto de R$1 e que também tenha um bom volume de liquidez. Comece pela mais volumosa. De repente, ela é uma opção que está custando 30 centavos, então descarto. A segunda em volume, uma opção que custa
15 centavos, descarto. A terceira em volume, uma opção que está 68, 80, 90, R$1, 1,10. Opa, está perto de R$1. Se a ação subir, está 68, 70, 79, 80, vai se aproximar ainda mais de R$1. Se a ação está custando um valor e está querendo cair durante o dia, e eu tenho uma opção que custa R$1,20, essa opção vai se aproximar de R$1. E a que está a 80, ela vai se afastar de R$1. Então, a tendência é que ela tenha uma boa liquidez a de 80, mas que ela pode perder um pouco ou não, dependendo do dia. E aquela que, de repente, nem tem uma boa liquidez, mas tem uma liquidez razoável que custa R$1,20, se o mercado vai cair, ela vai se aproximar de R$1 e ela vai ganhar um pouco mais de liquidez, podendo ficar super interessante também, tá? Então, aí você teria duas escolhas e qualquer uma delas serve, porque o que você precisa é escolher uma que tenha uma boa liquidez para você estopar. Se você tiver duas com boa liquidez, você pode escolher entre as duas o que tem um preço que te interessa mais dentro da sua estratégia. Mas, assim é a forma que eu escolho a opção para fazer day trade, tá bom? Beleza. E para fazer swing trade? Bom, para fazer swing trade com opções, primeiro passo, a primeira recomendação é não durma com opção se você não sabe o que está fazendo. Não é porque deu errado o day trade hoje que você tem que deixar para amanhã para ver se amanhã vai. Tá? Se está errado hoje, amanhã vai ficar pior. Então, encerra com prejuízo no day trade, mas não dorme com a opção. Se você abriu a posição para fazer swing trade, você já abriu a posição com a intenção de não encerrar, então a sua estratégia era essa, você sabendo o que está fazendo, ok. Mas não mude isso porque deu errado o day trade. Porque vai dar muito mais errado. Quem te fala isso é quem já fez isso várias vezes e de 90% das vezes deu errado. E não compensa as poucas 10% das vezes que deu certo, tá bom? Cuidado. Não durma com opção. Durma só com a sua esposa, durma só com o seu marido, mas não durma com a opção até que você entenda quem ela é, como ela funciona e qual estratégia e por que você está dormindo posicionado, comprado, vendido, por que você está dormindo posicionado. Qual é o vencimento dela, ela está dentro, fora do dinheiro, está perto ou longe do vencimento, está perto de entrar no dinheiro, está perto de sair do dinheiro. Tudo isso você tem que saber, que está ligado naquela questão toda das gregas, do delta, do gama, do teta, do rho, né? Tudo isso implica no preço. Então, você tem que conhecer um pouco disso para você poder pensar em dormir posicionado. Mas eu tenho uma fórmula prática e simples. Qual é a fórmula prática e simples que eu tenho, né? Que eu posso aqui passar de maneira bem prática para vocês, mas que vocês têm que tomar o mesmo cuidado, porque eu sei o que eu estou fazendo. E se você não tiver segurança para fazer, é melhor não fazer. Mas para swing trade a escolha é diferente. Claro que eu também preciso de liquidez para sair, mas eu tenho liquidez apenas em Petrobras e Vale. Então, se ela está fora do dinheiro, ela tem liquidez também, mas ela não tem um belo gráfico. Por quê? Porque está muito fora do dinheiro, né? Então eu vou ter uma opção que nem a gente viu aí, uma opção da Petrobras ou da Vale, agora não lembro, que estava 24 centavos o fechamento. E foi uma das mais líquidas do dia, né? Da Petrobras, a G36. Só que ela é uma opção que está custando 20 e poucos centavos. Também não está muito dentro do meu interesse, tá? Já está saindo do meu interesse já. Porque para swing trade, eu, como para day trade, escolho opções
perto de R$ 1, porque é o que é a bola da vez, é o que vai estar sendo mais brigado no preço, por isso e por consequência o melhor volume e liquidez vai estar geralmente nela, porque vai ter os vendidos naquela posição para aquele strike defendendo, batendo para que ele saia do preço, os comprados defendendo, batendo para que entre no preço, porque quer que dê exercício. Então é o que vai estar a maior briga. Vai estar concentrada a briga para o day trade, é excelente. Mas com aquela que está fora do dinheiro, para ela entrar no dinheiro, nós teríamos que ter uma movimentação de Petrobras expressiva. Então não adianta eu ficar olhando o gráfico de 5 minutos, eu preciso no mínimo 60 minutos. Aqui é Vale, né? Deixa eu colocar Petrobras aqui. Então eu preciso no mínimo olhar para o gráfico de 60 minutos da Petrobras. E para entender qual será o movimento provável e que tenha uma expressividade, uma expressão de tempo e de alcance, né? Que não seja um movimentinho curto de 2, 3%, porque não vai dar para aquela opção que está fora do dinheiro entrar no dinheiro. Então, se vai cair, lógico, eu não vou comprar uma call. Se vai cair, eu vou pensar em comprar uma put, que é uma opção de venda. Depois falamos disso, tá? Mas existe uma opção que se beneficia da venda, da queda do ativo, que ela trabalha exatamente o contrário. Se a ação cai, a put, opção de venda, sobe. Quem cai junto com o ativo é a opção de compra, a call. Esta cai junto com o ativo. Então tem diferença. E eu monto a minha estratégia com essas diferenças. Então aqui, por exemplo, é uma região de resistência. Por que resistência? Porque o preço veio de baixo para cima. Se o preço tivesse vindo de cima para baixo, essa região seria suporte. Então, se é resistência, o que eu imagino de mais provável para acontecer aqui? O preço bater e em algum momento cair, para testar esse fundo aqui. Certo? Ok? Então, se eu tenho um movimento que vem lá de cima, uma correção nas médias, é para continuar caindo. Ok, então eu tenho uma sugestão pelo gráfico de 60 minutos, que a Petrobras pode iniciar um movimento de queda nessa direção. E que se for um movimento, por exemplo, do fechamento de hoje até a mínima do dia, dá 1,9. Mas se vier testar retração, pelo menos retração de Fibonacci, níveis de Fibonacci aqui embaixo, eu teria 3,5% de queda aproximadamente, em relação ao fechamento de hoje. Então eu falo, poxa, 3,5% é um bom movimento. E se subir, onde está o topo? Aí eu posso pegar lá, esse topo lá, nos 12,90, 13 reais. Então eu tenho para cima 5,5%. Né? Se subir até a outra resistência lá em cima de topo anterior, ou de diário, né? Ó, tá fechando acima da linha azul, se continuar subindo, vai ter resistência nos fundos anteriores, que também foi uma região de concentração de topo, de fundo e topos aqui, ó. Então aqui é a próxima resistência. Se eu tenho essa resistência nesse nível, então eu posso pensar o seguinte, aqui, se continuar subindo, pode chegar aqui. Se eu acredito que vai subir, uma opção que está fora do dinheiro é a strike de 13. Só que vai chegar aqui, hoje ela custa 24 centavos, aqui em cima ela vai estar custando, passando de R$ 1, dependendo do tempo, né, que falta para o vencimento, o dia que chegar lá, qual a volatilidade dessa alta. Mas, ou seja, eu vou conseguir pelo menos um movimento expressivo. E aí eu posso pensar em dormir comprado quando? Quando o 60 está subindo. Que não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Que vai cair. Se vai cair, a opção melhor é a put, que vai se beneficiar com a queda. Se não cair, estopa.
né? Se você comprar e cair, estopa. Se você vender e subir, estopa. Stop é para isso. Mas a estratégia é isso. Para você fazer swing trade com ação, com opção, desculpa, eu levo em consideração o ponto do gráfico de diário que se encontra o ativo. Onde no diário eu estou. Eu não vou dormir comprado, ou vendi, ou input, ou em call. Eu não vou dormir comprado no meio de um movimento. Eu abro hoje o gráfico está aqui. Não vou comprar put nem call, porque eu não sei, ele pode tanto cair quanto subir. Nada indica nada para mim aqui. Né? Não tem nenhuma indicação de que vai acontecer alguma coisa. Agora, a partir do momento que ele fez o pullback, virou para baixo, eu tenho uma indicação de que é o seguinte, aqui ele achou uma resistência e vai continuar caindo. Aqui eu posso comprar uma put. Né? Se esse movimento fosse ascendente, idêntico, só que subindo, eu tinha indicação de que ali eu podia comprar uma call. Né? Então eu tenho que pegar pelo menos os 60 minutos para imaginar uma possibilidade de entrar, dormir comprado. Lembrando que na minha estratégia eu não vou dormir comprado com uma opção perto de R$1, e sim perto de 50 centavos, porque está fora do dinheiro e vai entrar. Se der certo minha operação, ela entra no dinheiro e ao se aproximar do strike, ela já vai ganhar volatilidade, ela vai ganhar delta, ela vai acelerar. Então, se eu conseguir êxito na minha análise, ela vai começar a andar devagarinho e ela vai crescer, a velocidade desse movimento vai crescer exponencialmente. E só que também, se der errado, para baixo, ou na perca, né, do movimento, ao contrário, como ela já está custando próximo de 50 centavos, ela vai cair mais devagar. Então ela vai cair, e quanto mais ela cai, mais exponencialmente também, mais lento ela vai caindo. Tá? Então quanto mais ela cai, e mais longe, para baixo de 50 centavos ela vai ficando, ela vai caindo mais devagar ainda. Ou seja, eu estou comprado. Eu quero mais que se cair, caia devagar mesmo. Não quero que caia rápido. Então, por isso, eu vou dormir com algo, uma opção que está fora do dinheiro. Porque ainda que dê errado na abertura de amanhã, o movimento não será tão grande contra mim. E ainda que seja vire pó, porque isso pode acontecer, por isso que não é recomendado que se faça sem conhecimento. Ainda que vire pó, eu vou perder no máximo 50 centavos. E não R$1, né, que custa a opção. Então, eu tenho que colocar um volume de dinheiro na minha alavancagem, né, quando eu estou fazendo day trade, porque é só day trade, eu vou encerrar hoje essa operação. Então, eu posso usar uma alavancagem para fazer o meu day trade, mas não posso e não devo usar essa alavancagem para fazer a minha pernoitada, né? Eu tenho que, pelo contrário, para dormir com uma opção, não importa qual é a estratégia, eu tenho que usar o dinheiro de um stop, porque sempre existe o risco de amanhecer no pó, amanhecer não valendo mais nada, fecha 50 e abre a 1 centavo. Sempre existe esse risco, mas está limitado em 1 centavo. Do chão não passa, mas também você vai perder tudo. Não precisa nem passar do chão, né? Vai perder tudo. Então, se eu sei que eu tenho risco, mesmo que a minha análise seja boa, que eu tenha razão, tecnicamente falando, que batendo na resistência o preço caia, e o preço está exatamente na resistência, engolfou, tem 10 padrões indicando que vai cair, mesmo assim, eu tenho que usar um volume financeiro para comprar determinada opção, que eu vou pretender dormir com ela, carregar para os próximos dias, eu devo usar o valor de um stop. E aí cada um tem um valor, né? Qual é o seu stop? Quanto você paga de stop por dia no seu operacional? Qual é a sua estratégia de gerenciamento de risco que você aceita perder por dia? Bom, eu aceito perder 1.000 J. Ah, legal. Então você pode colocar R$1.000 em opções para dormir com ela. Porque se virar pó, você perdeu um stop. Ok?
Ah, eu não, Jota, eu só posso perder R$ 400 por dia. Então você vai comprar uma outra quantidade daquela mesma opção, que não ultrapasse um volume de R$ 400 financeiro. Por quê? Porque se acontecer o pior, você vai perder um stop. Ok? Um dia de trabalho, um stop. Mas é claro que, na maioria esmagadora das vezes, isso não vai acontecer. Você vai, mesmo errando, vai perder 10 centavos, 15 centavos e está tudo certo e vamos para a próxima. E vai representar muito pouco, 20, 30% do seu stop. Se o seu stop era 1.000, você vai acabar perdendo aí R$ 300, R$ 400, R$ 250 ou até menos, né? Então você já está esperando o pior, mas muito raro que isso vai acontecer. Mas eu tenho que apostar no pior. Eu tenho que me preparar para o pior. Então, para dormir com opção, nunca alavanque. Porque você pode dormir rico e acordar pobre. Ok? Nunca alavanque. Depois assistindo esse vídeo, volta 10 vezes, assim, ó. Quando você estiver assistindo esse vídeo assim gravado, você volta 10 vezes nesse trechinho assim, ó. Nunca dormir alavancado em opção. Nunca dormir alavancado em opção. Fica voltando aí 25.000 vezes para você não esquecer disso. Esse é o grande problema com opção, dormir comprado. Então você não pode facilitar. Tá bom? Então, para swing trade, opções perto de 50 centavos. Resume tudo que eu preciso considerar. Claro que não é a mesma coisa. Eu preciso saber o que são as gregas, de onde elas vêm, o que elas influenciam, o que elas afetam no preço da opção. Mas eu ainda não sei, eu estou começando agora, você está assistindo pela primeira vez, está começando a estudar a opção agora. Né? A partir desse vídeo você vai começar a estudar a opção. Então, ok. Uma fórmula pronta para você começar. Para day trade, próximo de R$ 1, você começa pela liquidez. As que tiver mais liquidez e mais próxima de R$ 1 é a que vai vencer para que você utilize ela nesse dia. E pode mudar todo dia. Amanhã pode ser que seja outro strike a mais líquida. Para day trade não importa. Muda, faz day trade com a outra amanhã. Você vai sempre fazer day trade que tiver mais liquidez. E para fazer operação de swing trade com opção, seja call ou put, você tem que tomar base no mínimo 60 minutos. Mas o ideal é gráfico diário, para você ter segurança e potencial. Se você usar diário, você tem um potencial de ganhar em um pregão, quando você acertar. Se você usar de 60 minutos, você pode tomar um calorzinho ali de uns dias, né? Ainda que você acerte. Então, é mais viável no diário, mas pode e dá certo se você também usar no mínimo nos 60 minutos. Resistência, suporte de 60, você monta a favor sempre da direção dos 60, a favor sempre da probabilidade maior dos 60. 60 chegou num alvo e está longe das médias. Largou um martelo, está passando para cima da média curta, sei lá. Ok, stop está curto, gerenciamento de risco está favorável, embora a tendência é cair, a probabilidade de um pullback é muito grande, posso fazer? Posso, mas independente disso, a regra é, se você vai dormir posicionado, não alavanque, use dinheiro de stop e acabou. Ah, eu trabalho no day trade, no índice, todo dia, papapá, e aceito perder por dia R$ 1.000. Então você vai colocar no máximo R$ 1.000 nisso aqui, porque se você perder, é um dia de day trade que deu errado, que você tomou de prejuízo. E isso você recupera no próximo dia, que você obter o seu lucro lá de R$ 3.000, você já pagou o stop de ontem. Nunca alavanque para dormir posicionado com opções. Certo? Pontos específicos relevantes. Vamos lá. Diário. Médias móveis, alvo de FIBO, retração de FIBO. Tudo isso vai te dar ideia de suporte e resistência. Então você tem
níveis de retração de Fibonacci, resistência, médias móveis, preço batendo de cima para baixo, suporte, preço batendo de baixo para cima, resistência, região das médias, resistência, ok? Região de fundo, suporte. E aí você tem aqui atrás, né, uma concentraçãozinha também de fundos. Suporte. Suporte perdido, quando voltar vira resistência. Resistência perdida, quando voltar vira suporte. Então, esses pontos são pontos importantes de suportes e resistência. Retração de Fibonacci, aqui, ó. Nós temos uma retração de Fibonacci aqui também, 50% do semanal. Aqui é gráfico semanal. Então, temos níveis que vão sendo sugeridos. Média curta é irrelevante. Tá? Irrelevante. Você tem que usar mais média longa para falar. É aqui o ponto-chave, onde o preço tem que decidir. Tá? Aqui o preço tem que decidir. Região onde o preço tem que decidir. Decidir o quê? Né? Opa, nesse caso aqui, suporte, tem que decidir isso, ó. Tem que decidir isso, se vai subir ou se vai cair. Ele tem que decidir aqui. Nessas regiões é onde ele decide. Nesse ponto, você pega stop curto, potencial grande. Stop curto e o mercado alonga. Então, o mercado sempre vai trabalhar alonga, estica, puxa. Estica, puxa. Estica, puxa. Então, você tem que pegar o movimento na hora que ele vai esticar. Que hora que ele vai esticar? A hora que ele está nessa região. É a hora que ele vai esticar. Certo? Provavelmente, ele vai esticar a partir desse rompimento. Se ele segurar na média, ele vai esticar. Passar para cima, ele vai esticar, vai tentar voltar a subir. Beleza, tocou 1, tocou 2, tocou 3. Não está conseguindo passar. Provavelmente, se virar para baixo, perder na média, ele vai esticar. E olha só o movimento que ele fez. Se você pega aqui um movimento de opção, você faz a boa. Você dobra, triplica o capital. Numa opção dessa que você dorme posicionado. Você triplica o capital. Você compra uma put, por exemplo, como aqui é queda, você compra uma put a 35, 40, 50 centavos, o mais próximo de 50 que você conseguir, e sai a R$1. Você comprou a 35 e sai a 1,10, a 1,15, 1,50. Cansamos de fazer isso na sala ao vivo. Certo? Dia 18, por exemplo, que teve aquele fato que aquilo ali é sorte, né? Esse dia aqui, ó. Dia 15 nós tínhamos comprado aqui, nesse candle aqui, nesse dojizinho, nesse gap aqui, esse bebezinho aqui que poderia virar um bebê abandonado. Nesse dia aqui eu comprei opção, compramos ao vivo na sala. Comprei put de Petrobras e tinha comprado também put de Vale, né? E aí aconteceu o que a gente nem imaginava que ia acontecer. Mas era uma região onde poderia fazer isso aqui, ó. Eu só queria isso aqui. Só isso. E aconteceu tudo isso, ó. Foi abrir aqui embaixo, né? O resto todo mundo já sabe. Então, opção deu 450%. Você está querendo ganhar 100%, você ganha 450%. Pontos específicos do diário é onde está o dinheiro para você ganhar na dormida, né? Na pernoitada com opção. Na minha opinião, essa é a minha estratégia. Funciona muito bem assim. Então, eu estou, como dica, passando para vocês. Existe trava também que você pode fazer. Na dúvida, né? Eu vou comprar seco uma opção, vou comprar uma put aqui, de repente ela não cai e sobe, eu vou perder, né? Eu vou perder porque a put vai cair e eu vou ter que estopar. Tudo bem. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero limitar minha perda, eu quero fazer uma trava. Eu travo, como o nome diz, trava. Eu vou travar o lucro e vou travar o prejuízo.
Existem travas onde você deixa o lucro infinito e prejuízo limitado. E existe outros tipos de trava que vai te deixar em condição de lucro finito ou limitado e prejuízo ilimitado. Então você tem que saber qual trava você está fazendo e em que condição ela está te deixando. Ok? Se ela te deixar em condição favorável, maravilha. Maravilha. Você tem infinito para ganhar e um finito para perder, né? Um limitado para perder. Ou você tem limitado as duas pontas. Se errar, eu perco 30 centavos. Se acertar, eu ganho R$ 1. Então eu tenho aí quase que um 3-1. Aliás, tenho mais de 3-1 nessa relação. Supondo que seja isso, né? Só dando um exemplo para você. Então você vai ter que calcular isso na sua trava para saber qual é a vantagem de você fazer aquela trava. Se der certo, você não vai ganhar nada, vai fazer para quê? Né? Se der certo, você vai ganhar 20 centavos. Se der errado, você vai perder 80. Então, para que você vai fazer aquela trava? É melhor você comprar seco. Assim, pelo menos, você controla um stop de volume financeiro para perder e, se der certo, você é 100% lucro. Né? Então, você tem que ver qual a melhor condição para aquele momento, quais strikes você tem à sua disposição que te oferece uma boa condição de trava. É mais complexo para você fazer essa escolha, você tem que escolher mais de um strike. Né? Mas, basicamente, quando você fala de fazer uma trava de baixa, como o nome diz, é que você acredita que o mercado vai cair. Então, nessa condição, você vai fazer o quê? Você vai comprar uma regrinha simples, tá? Vou falar termos técnicos só para confundir vocês. Então, não vou usar termos técnicos. Regrinha simples. Se você quer fazer uma trava de baixa, você vai comprar a mais barata e vender a cara. A mais cara. Certo? Então você vai escolher 2 strikes. Claro que o critério é mais assim detalhado para você escolher quais strikes que é. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas basicamente é isso. Trava de baixa, você compra a mais barata e vende a mais cara e recebe um prêmio. Que prêmio? A mais barata você pagou 50 centavos. A mais cara você vendeu a 1,50. Então, se você pagou aqui, é menos. Se você recebeu aqui e vendeu, é mais. Então, seu saldo aqui, você vai receber um prêmio de R$ 1 por quantidade de papel, né? 1.000 papéis. Então, você vai receber um prêmio de R$ 1.000 na conta. Só que vai chamar uma margem de garantia e só vai ficar disponível para você esses R$ 1.000 se a opção, as duas forem pro pó. Né? Aí você vai receber o prêmio total. Entendeu? Vai perder 50 centavos da que você comprou, mas vai ganhar R$ 1,50 da que você vendeu. Então você vai ter um saldo de lucro de R$ 1 por opção. E se você comprou 100 opções, R$ 100. 200 opções, 1.000 opções, que é 1 quilo, 2 quilos, aí vai depender da quantidade para você saber quanto que você vai ganhar no máximo. Então esse vai ser o seu lucro máximo. E se der tudo errado, não cair e subir essa trava, você vai ganhar a que você pagou 50 centavos. O quanto subir, você vai ganhar. E vai perder na que você vendeu a 1,50, porque ela também vai subir e você vai ter que recomprar mais caro. Então você vai perder em uma e vai ganhar na outra. Qual é o limite máximo que você vai perder? Se você tem a diferença dos strikes, tem que fazer agora uma outra conta. Qual o strike dessa aqui que custava 50? O strike dessa aqui era 13 reais. Strike. 13 reais. Opa. Em cima ali, né? Strike. 13 reais. E o strike dessa que você vendeu a 1,50? Supor que seja o strike dela
mais para cá. Strike de 14 reais, por exemplo, tá? 14 reais. Então, a diferença dos strikes é igual a R$1. E a diferença entre a sua compra e a sua venda é também igual a R$1. Então, se a ação fechar, por exemplo, a R$15, você vai perder na sua trava, porque você apostou que cairia e subiu. Então, essa opção vai custar R$2, você vai ganhar R$1,50 nela. E essa outra opção aqui, deixa eu marcar aqui embaixo, ela vai estar custando... Eu fiz ao contrário, né? Não vai bater essa conta. O 14 é aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui, ó. O 14 não vai bater, né? O 14 é aqui. O 13 é aqui. Inverti aqui. Mas é assim mesmo, a opção faz essas confusões aqui. 14 é aqui, por isso que é mais barato. 13 é aqui, tá? Então ela custa, a mais dentro do dinheiro ela é mais cara. Tá mais fora, ela fica mais barata. Falando de cal aqui, tá? Então essa aqui de 13, strike 13, se a ação fechar a 15, ela vai estar custando lá no vencimento R$2 também. Aliás, agora aqui já dá mais 2, né? Aqui R$2 também. Aqui agora não é mais 2, tem que mudar aqui para ficar certinho. Se aqui era 14, fechou a 15, aqui vai estar custando R$1. Então você vai ganhar 50 centavos na compra dos 50 que você comprou 50, vai vender a R$1, ganhou 50. Só que aqui vai estar custando 2. Aqui vai estar custando 2. De 13, que é o strike, e a opção vai estar 15, aqui vai estar custando R$2. Então aqui você vai perder 50. Você vai ganhar os 50 e vai perder 50 aqui. Então você vai ficar empatado no zero. Então, uma trava, se você conseguir zerar, montar nesse preço, a diferença, quando a diferença dos strikes for igual, quando a diferença dos strikes for igual, a diferença entre os valores de compra e venda, você tem risco zero, tá? Risco zero. Agora, supondo que você tivesse pago aqui 75 centavos e não 50. O que aconteceria? Ela fecharia R$1, você ganharia 25 centavos. E aqui a mesma coisa, tá? Fecharia R$2, você perderia 50 centavos, então você ganhou 25, perdeu 50, você perdeu quanto? Você perdeu 25 centavos. Então, se a diferença dos strikes é R$1 e você tem 25 centavos numa perspectiva de dar errado, 25 centavos de prejuízo, significa que se der certo, com esses mesmos valores que você comprou e vendeu, R$1,50, R$1,75, significa que o seu lucro é a diferença entre R$1, que é a diferença entre os strikes, tá? 14 para 13, esse R$1 menos o 0,25, que é o seu risco máximo. Então, o seu lucro máximo é 0,75. Aí você tem um 3 para 1, por exemplo, se bater esse valor. Você vai perder 25 se der errado e vai ganhar 75 se der certo. Então, você tem uma trava que pode cair o mundo amanhã, pode cair uma bomba na Casa Branca, né? E que não vai mudar nada aqui. Você vai ou perder 25 centavos ou ganhar 75 centavos. A ação pode amanhecer amanhã R$1.000. Você vai perder 25 centavos. A ação pode amanhecer a 1 centavo. Você vai ganhar 75 centavos. Então você está travado, tá? Esse é um tipo de trava
Bem simplesinho também. Aí tem as outras travas, que é o contrário dessa, que é a de alta. E aí dentro da trava de alta, é só você pensar o contrário. Trava de alta é igual comprar a mais cara e vender a mais barata. Porque ao invés de você receber agora comprar a mais cara e vender a mais barata, ao invés de você agora receber aquele prêmio, você vai pagar um prêmio, porque você vai comprar a que custa R$1,50 e vai vender a que custa 50. Então você vai ter um custo de um custo de R$1, que se for 1.000 papéis, será equivalente a R$1.000. Os mesmos 1.000 que você recebeu de prêmio, porque vendeu a mais cara e comprou a mais barata, agora você paga esse prêmio. Nessa operação não chama margem, tá? Vai chamar margem de garantia apenas a operação de venda, trava de baixa, na verdade, né? Essa chama margem de garantia. A outra, trava de alta, não chama margem de garantia, porque a garantia você já pagou, que você pagou o prêmio. Você vai pagar 1.500 e vai receber 500. Então você vai ter pago 1.000, né? Vai sair da tua conta já os R$1.000. Então você já pagou a garantia. O risco máximo da sua operação é perder aquilo lá. Então tá lá para ver se vai dar certo a sua operação. Você vai ter a mesma relação. Se agora cair, você perde. Subir, você ganha, tá? Então, veja bem, é uma coisa mais complexa, é uma estrutura mais elaborada, né? Do que mini índice, por exemplo, que a gente fica ali, compra, vende, vende, compra, compra, vende, vende, compra. Até mesmo o day trade do dólar, até mesmo o day trade da própria opção. É mais simples do que uma trava. A trava é mais complicada, é mais complexa. Tem que escolher 2 strikes. Você tem que saber escolher esses 2 strikes, né? Tem que levar em consideração o tempo que você tem para desmontar essa operação, para você saber se vale a pena, o que ela está te oferecendo, qual a relação de risco-retorno que ela está te dando, qual o máximo que você tem para perder, qual o máximo que você tem para ganhar. Então ela vai te dar essa condição. Se você souber, ela vai dar uma dessas condições e você tem que saber, né? Na verdade, você tem que saber qual é a condição que ela está te dando. Porque se for o caso, você substitui um strike por outro. Fala, não, esse strike com esse, essa dupla não funcionou, né? Eu preciso pegar o 14 com o 13,50, por exemplo, né? Ou ao invés do 13,50, o 13 com 12,72, porque eu não tenho o 13, eu tenho um número mais picado, né? Enfim, eu vou ter que fazer conta. Eu vou ter que fazer conta para eu poder chegar uma conclusão. Vale ou não vale a pena montar essa trava, tá? Tem trava de volatilidade, né? Que você aposta para os dois lados, você compra uma call e compra uma put. Tem trava de que você aposta também que não vai andar para lugar nenhum, né? Aí você vende uma call e vende uma put, né? Então é a compra de straddle, a venda de straddle. Tem borboleta também, Condor, né? Tem mesa, tem... Vixe, tem tanto nome. Eu não uso. Algumas eu já até tentei usar, tem 3 de 4 pontas, mas assim, para ser bem sincero, dá no mesmo, só dá mais trabalho. É mais estruturado, é mais elaborado, mais trabalhoso. Isso eu não gosto de ter trabalho. Quem me conhece sabe qual é a minha característica. Eu não gosto de trabalho. Então, assim, foi legal, eu aprendi, eu conheci, eu sei que existe, mas eu não uso, tá? Tem defesa que você pode fazer na mesa, você faz uma trava lá que ela fica nessa condição. Ela fica nessa condição aqui, ó. O desenho dela, a geometria dela. Significa que se o preço da ação tiver por aqui, ó, entre aqui e aqui, você tem o lucro máximo. Quando o preço da ação estiver batendo nesses níveis, você pode defender. Tá tendo lucro, mas não o máximo. Até um determinado lugar você tem lucro. Daqui para baixo tem prejuízo. Até chegar numa região você está no prejuízo máximo daqui para cá também. E aí você pode ir defendendo. Então você está aqui, está vendo que o preço está vindo muito para cá?
preço está vindo muito para cá, você já vende uma ponta, compra outra. E aí você faz isso, né? Você traz mais para cá essa base superior aqui para o preço ficar dentro do seu e você vai controlando o preço aqui dentro. Não deixa ele sair daqui. Aí você tem um baita de um trabalhão. Mas é legal, é super interessante. Você tem um baita de um trabalhão. Então, assim, eu não gosto de ter trabalho. Eu monto um negócio lá e vamos lá. É tudo ou nada. Vamos que vamos, porque se der errado, já estopa logo para eu poder já pensar em outra. Entendeu? Esse é o meu perfil, é o que eu gosto de fazer. Eu prefiro assim, para ter uma agilidade maior, um dinamismo melhor no meu operacional. Mas tudo é importante, tudo é muito interessante, vale muito a pena você que gosta e tem interesse na opção, se aprofundar nesse conhecimento. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do conhecimento de opção e que vocês tenham despertado um interesse maior em conhecer as opções e começar a operar as opções. Porque eu que sou um apaixonado por opção, eu fico triste quando eu vejo momentos assim, ó, onde o papel mais líquido não é tão líquido assim. É operável. Mas eu lembro de épocas que a gente operava a opção de vale e tinha uma meia dúzia de opção ou mais perto do dinheiro que você podia escolher, que todas tinham liquidez. Né? Você podia operar a opção de 1,70, que ela tinha liquidez. Opção de 2,50 tinha liquidez. Hoje, se não tiver perto de R$ 1, e olhe lá, às vezes tem que estar 70, 80 centavos para ter uma boa liquidez. Então, assim, que vocês despertem a vontade de operar a opção, comecem a estudar para poder operar a opção, para dar mais liquidez para esse mercado, para ficar melhor para todo mundo. Então, fica um convite para vocês. Estudem primeiro, mas comecem a operar a opção para dar mais liquidez para esse mercado que é tão sensacional, tão fantástico e de infinitas possibilidades. A opção não é só para isso que eu falei aqui, não. Aliás, ela nem foi feita para isso. Né? Isso aqui é a gente que especula em cima do que ela disponibiliza para a gente como mecanismo. Né? A mecânica que funciona nela é desse jeito. Então a gente, alguém pensou, vou fazer isso aqui, começou a desenvolver e cada um vai pensando da sua forma, mas na verdade a origem dela não é para isso, é mais um seguro, né? Uma proteção, é para fazer hedge em carteira, é o principal função de uma opção, né? Fazer hedge, projeção, especular uma compra da ação, né? Eu quero comprar e quero garantir um preço. Eu quero vender a minha ação e quero garantir um preço. Então, essa segurança, esse seguro, essa proteção é a finalidade da opção. Mas espera aí, já que quem tem o papel faz isso para isso, eu posso não ter o papel, fingir que tenho, fazer de conta que tal, e faço só proveito do movimento. Chega antes do vencimento, eu encerro e está tudo certo, porque o contrato que eu estou comprando ou vendendo não me obriga a ter o ativo objeto. E mesmo que eu esteja comprando, não me obriga a exercer o direito. Eu tenho a opção de exercer o direito, né? Ou encerrar antes do vencimento para não ser obrigado também a nada. Então, fica a dica para vocês aí, no dia de hoje, falamos sobre opções. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me coloco à disposição de vocês. Tenho a minha página aqui no Facebook, né? E vocês podem acessar essa página do Facebook aqui para dar uma curtida aqui na página, né? Para acompanhar aí todas as publicações que nós fazemos diariamente. Estudo da preparação de abertura. Aí tem aqui também, vou voltar aqui. Aí tem o grupo nosso aqui que é o Eu Sou Trader. Você entra aqui tem uns arquivinhos de planilha de gerenciamento de risco e etc. Você pode vir aqui baixar o arquivo, só solicitar para fazer parte aqui do grupo. Aí está o link aqui deste grupo aí no chat para vocês, ó. Link desse grupo.
tá? Tem aqui a página, vou colocar o link da página também para vocês aqui. Vocês podem acessar à vontade lá. Dá um curtir aí na nossa página. Tem o canal do Skype, canal do YouTube. É só você vir aqui nesse link. Também está no chat aí para vocês. E vocês podem assistir diversos vídeos que tem aqui. É só chegar aqui no playlist. Você vai ter bastante conteúdo aqui para você assistir. Dá para ficar um ano aí estudando. Se você gostar dos conceitos, tem um mini curso bastante interessante que fala de análise gráfica, básico, 8 vídeos bem curtinhos aqui, na média 7, 8, 10 minutinhos, tá? E então, tá aí o meu canal, também para vocês se inscreverem, tá? Se inscreva aí, é só clicar aqui se inscrever, que você vai estar inscrito no canal, você vai estar na nossa página do Face, você vai estar no nosso grupo do Face, vai ter acesso às nossas postagens, inclusive gratuitamente as planilhas de gerenciamento de risco. E através desses canais todos você pode falar comigo, tirar dúvidas sobre a palestra de hoje ou qualquer outra dúvida que você tenha e que eu possa te ajudar. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Amanhã tem mais, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, mais ou menos. Já vamos estar ao vivo na sala. Você também é convidado aí para estar participando da sala ao vivo. Se você não conhece a sala, nunca participou da sala, mas quer conhecer, é só você acessar este link aqui, que eu estou colocando no chat agora para vocês aí. Acessa esse link, você vai ser remetido a essa página aqui, ó. Aí é só você clicar aqui, ó, Day Trade, índices e opções. Todo dia ao vivo. Aí é só você clicar aqui, ó, participar. Você já vai entrar direto aqui na sala. Agora vai estar offline, mas aí você já vai entrar aqui direto na sala e vai participar com a gente. Durante o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, da abertura até o fechamento. Fica com Deus, pessoal. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.